Olá, amigos do Releitura. Estamos aqui nos jardins da Pinacoteca Benedito Calixto, aqui no Bistrô Calixto, que é um lugar que vocês devem conhecer, com uma grande amiga, nossa convidada dessa semana, Vera Leon. Seja bem-vinda, Vera. Vera, eu queria começar falando da tua trajetória em jornalismo impresso, praticamente tua vida inteira dedicada a essa área, que você falasse um pouquinho da trajetória dentro do jornalismo impresso. Como você começou? Eu sou filha do impresso, né? Nasci no impresso. Num tempo muito mais difícil do que é hoje, né? Que todo mundo tem um celular, um áudio e tudo fica simplificado. Então eu cheguei na Tribuna em 1971, no primeiro ano da faculdade. Ainda como estudante, eu fui depois para o Cidade de Santos, que foi uma escola realmente de jornalismo para mim. O Cidade foi, né? Porque tive um chefe muito bravo, que era o José Alberto Blandi, e eu acho que o Blandi foi a pessoa que... você tem todo um teórico, né, na faculdade, mas o Blandi era aquele que, tá bom, o texto não estava bom, ele rasgava e jogava a lauda na lixeira. Então isso vai fazendo com que a gente se torne realmente muito exigente, e eu acho que essa é uma característica minha na minha profissão. Ser exigente comigo mesma e aí ser exigente com o repórter, no caso, né? Porque eu comecei como tal, na verdade eu comecei como revisora, que é uma seção do jornal que não tem mais, e cheguei à editora executiva. Então, eu passei por todas as editorias, eu acho que eu conheço muito bem este miolo, esse bastidor. Eu passei por assessoria de comunicação, eu fiz 15 anos assessoria de imprensa e a maior parte desse tempo na assessoria política, né, de município, de estado e de governo federal. Você volta para Santos e para o jornalismo impresso em 2009, né? 2010 eu voltei, que era uma coisa assim que realmente não estava nos meus planos, não estava. Voltar para o impresso, até porque o impresso, para mim, sempre significou o jornal diário, e o jornal diário é uma loucura, todo mundo sabe disso, né? Mas o jornalista Carlos Conde, que nós dois conhecemos e admiramos, conhecia meu trabalho, mesmo não me conhecendo pessoalmente, e quando ele assumiu como editor-chefe, ele quis me trazer, né, de volta para o berço, que era a Tribuna. Então aquela acabou sendo, acabou sendo a minha quarta volta para a Tribuna, a minha quarta passagem pela Tribuna, onde então eu fiquei como editora de cultura, editora executiva e depois acumulando com a coluna social. E você recentemente deixou a Tribuna e passou a se dedicar ao teu site, veraleon.com.br. Explicasse um pouco dessa transição É uma transição, Gustavo, que a gente percebe, principalmente para quem vive jornalismo como a gente vive, ou a escrita, ou enfim, essa curiosidade, né, pelo mundo em volta. O que a gente percebe? Que tem uma mudança muito grande no jornalismo impresso. O impresso está passando por um momento de redefinição, qual vai ser o rumo dele daqui para frente. E, por outro lado, há hoje uma necessidade de a gente falar para um público muito maior, né? E o blog, os sites, os vídeos são hoje essa ferramenta para chegar mais longe, levar a sua mensagem para públicos, né, mais diferenciados e mais distantes, né, em todos os sentidos. E aí a ideia de fazer o blog, de fazer uma coisa realmente mais autoral, no sentido de escrever segundo o meu pensamento, meu sentimento, por aí. E como é que tem sido o retorno dos leitores? Olha, tem sido muito bom, é curioso isso, porque para mim é um meio novo, né? Não tenho familiaridade. Mas o retorno dentro do blog, as pessoas que comentam, as pessoas que também comentam fora do blog, nas redes sociais, ou onde eu encontro na rua, e isso para mim é surpreendente. Mas, por outro lado, eu imagino que eu dou para o leitor, ou para o internauta, vamos chamar assim,
um conteúdo que ele também sente falta, sabe? Esse conteúdo talvez mais coloquial, mais transparente e mais autoral, como eu digo. Sou eu ali escrevendo, né? Não tenho uma marca, não tenho que obedecer a essa ou aquela cartilha. Sou eu, né? Reflexo da tua coluna mesmo, tua coluna social, que foi uma coluna que quebrou paradigmas, era uma coluna diferenciada, né? Diferente do formato tradicional de coluna social, né? Quebrou Induzia reflexão. Foi, porque foi algo intuitivo e muito repentino, né, pelas circunstâncias, como tudo aconteceu. Mas o que eu entendo é que nós mudamos, o mundo mudou. Não cabe mais aquele colunismo social de falar de festa, ou de quem está viajando, ou de quem voltou. Não é isso. O mundo pede um olhar mais atento, mais humanizado, pede que tenhamos não uma resposta ou uma opinião sobre tudo, mas pede que tenhamos uma posição diante de determinadas situações e circunstâncias. E o mundo mudou num sentido de que as fronteiras caíram, né? Não só num sentido figurado, mas caíram mesmo. Estão aí, né, os refugiados para lá e para cá. E está aí a possibilidade que a gente tem hoje de ir para o fim do mundo, se quiser ir, porque tem passagem em 12 vezes no cartão. Então, o mundo se ampliou. E quem tem sensibilidade acaba tendo também um olhar para este mundo, né? Eu talvez tenha sempre admirado, talvez não, eu acho que sempre admirei a coluna social, como fazia o César Job no Estadão, lá pela década de 80, se não me engano. E ele sabia combinar o social, digamos assim, num sentido mais tradicional do termo, com esse social que tem a ver com o humano. Ele sabia fazer isso, e isso sempre me encantou. Eu jovenzinha, lendo coluna do Estadão, e ele talvez tenha sido essa inspiração. E depois, eu acho que o meu interesse também pelo comportamental, e ainda dentro desse sentido humano, me levou a assumir mesmo, dar a cara para bater em algumas opiniões, em algumas reflexões que eu fazia questão de assinar, né? E eu penso que é isso, a gente tem que assumir aquilo que acredita, aquilo que defende, né? Não pode ser discurso. Em algum momento da tua trajetória também surgiu aí uma linha paralela de trabalho, foi a de analista. Como é que isso aconteceu na tua vida? Olha, isso aconteceu porque um dia eu fui analisanda, e eu acho que analisanda a gente é a vida inteira, né? Um amigo que nos ouve, por exemplo, está sendo o nosso analista, né? De uma maneira mais intuitiva, mais espontânea, mas ele está sendo. Então, eu acho que o interesse surgiu com a minha necessidade pessoal de me conhecer, de saber o que é, de vez em quando, o turbilhão de emoções, as confusões emocionais, os medos, enfim, tem todo aí um arsenal, digamos assim, de mistérios dentro de nós que me levou a fazer terapia. A terapia dentro de uma abordagem junguiana, né? Minha primeira terapeuta foi a Yara Chalela Genovese, que hoje é uma irmã minha, de alma, de tudo. E a Yara me levou por esse caminho junguiano, que fala do ser de uma maneira muito mais ampliada, e eu me identifiquei com isso. E ela me indicou, me sugeriu muitas leituras, e acho que eu fui por esse caminho. À medida que eu conhecia Jung, eu também me conhecia mais, eu também lidava melhor com os meus ridículos, como eu chamo, né? Todos temos, né? E isso fez eu me encantar. E fez, por outro lado, também passar, não sei se é entender melhor o outro, mas aceitar o outro como ele é. Esse é um exercício constante. Então, eu fui por esse caminho
e sempre desenvolvendo, me interessando, pesquisando, até que em 2002, quando eu estava morando em Brasília, eu fui então tornar isso mais formal. Eu fiz então a especialização em psicologia analítica junguiana, fui muito bem sucedida naqueles 2 anos de trabalho com a equipe da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo. Tive 10 na minha monografia, enfim, foi uma experiência realmente muito preciosa e hoje eu aplico na minha vida e, de uma certa forma, na vida das pessoas que me procuram, né, por amizade ou por entender que eu posso, de alguma maneira, clarificar a confusão de sentimentos que ela pode estar vivendo. Você, além da análise individual, você tem grupos agora de discussão, né, de desenvolvimento humano, inclusive aqui na Pinacoteca. Queria que você falasse um pouco rapidamente sobre a experiência desses grupos. Olha, tem sido uma experiência gratificante, é uma palavra que não traduz tudo, porque foi algo também inesperado, como muita coisa é na minha vida, mas que eu aceitei, que eu fui assim, vamos ver o que eu posso fazer e se eu dou conta, né, dessa expectativa. Eu sei que é muita gente querer atender a expectativa do outro. Então, eu fui com aquilo que eu imaginei que eu podia fazer, dar, trocar. Então, eu tenho levado temas de autoconhecimento mesmo, falar de velhice, falar da morte, falar de filho, falar dos nossos medos, falar também de todas as possibilidades que nós temos. Não importa se tenhamos 50 anos de idade ou 85, como eu tenho meninas, né? Elas dizem que elas são minhas alunas. Eu não estou aqui para ensinar nada, na verdade, né? É uma troca muito saudável. Então, o que eu percebo é que elas também se descobrem nesse processo, nesse debate. É uma oportunidade para falar, para se colocar, porque como eu digo aqui nos nossos grupos, nesse espaço que eu amo tanto, que é a Pinacoteca, o nosso tempo de conversa e o tempo de conversa da velha mesa de jantar acabou. A gente não tem mais. Nós vivemos uma solidão profunda, com uma televisão em cada quarto, com um computador às vezes em cada quarto, os horários completamente diferentes e esse encontro onde eu posso falar de mim, onde eu posso ouvir o outro, isso está muito solto e às vezes totalmente ausente da vida, da realidade, do cotidiano das pessoas. Então o espaço aqui é um espaço de encontro, onde a gente pode se olhar, onde a gente pode se falar, onde a gente pode se abraçar, fazer festa junina, tomar cafezinho, os sequilhos que eu trago, tem um roteiro daquele encontro para as meninas e o que eu tenho de volta é um retorno muito, muito positivo, até no sentido de elas me dizerem, a gente sai daqui se sentindo mais mulher. Isso para mim não tem preço. Esse grupo é aberto? Como é que as pessoas que estão vendo a gente, se estiverem interessadas É em aberto, participar? eu sempre digo, venham, né, às segundas e terças, das 17 às 19 horas. Quem está interessada, eu sempre digo, vem um dia, senta, ouve, participa, sente. E se achar bom, aí se inscreve e volta na semana seguinte. Isso aí. O papo de hoje está sendo com Vera Leon. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta com Releitura, hoje recebendo Vera Leon. Vera, você estava falando no primeiro bloco da tua ligação com a internet, que é uma coisa mais recente, e que começou com um canal no YouTube. O Que Sonho é Esse? Quantos anos já? Olha, o Que Sonho é Esse começou, acho que em novembro de 2016, né? Bem recente, né? Bem recente.
por uma iniciativa minha, ou iniciativa ou talvez necessidade minha, entendeu? Porque como os sonhos têm um papel muito importante na minha vida, eles foram uma ferramenta, assim, eu posso até dizer, de sobrevivência emocional num determinado tempo da minha vida. Então, assim como eu acredito nos sonhos como uma ferramenta de cura, né? Eu imagino que essa mensagem possa também ajudar as pessoas se elas entenderem minimamente, porque não é fácil você ampliar um sonho, entender o conteúdo, nem posso dizer que eu entendo, mas eu acho que quando a gente olha um sonho com interesse e com respeito, trazendo o sonho para o momento que se está vivendo, eu penso que é possível a gente extrair alguma pista para o conflito que se está vivendo naquele momento. E o canal deu super certo, né? Já tem vídeos ali que eu estava vendo hoje com quase 500 mil visualizações. Explodiu, né, Vera? Explodiu mesmo, porque alguns temas são muito inquietantes. Então, sonhar com a morte, sonhar com o dente que caiu, tudo isso gera muita inquietação. E eu sei que hoje acho que está chegando aí perto de 900 mil visualizações, o canal está caminhando para 10 mil inscritos, o que, para ser uma coisa orgânica como eu acho que é muito bom, não sei, eu não tenho muito essa linguagem, né, do YouTube. O conteúdo e a linguagem são muito bons, né? E veja, não é um conteúdo de fácil assimilação ou entendimento, mas é um conteúdo de busca constante do ser humano, né? O sonho encanta e fascina e é mistério desde, sei lá, os tempos bíblicos, né? Tem toda uma mística envolvendo interpretação de sonhos, por um lado, e toda uma simplificação exagerada de outro, né? Como é que você se encaixa no meio dessas duas... Tem uma mística, tem ciência também, né? Porque é ciência, e eu acho que tem aí, assim, é uma combinação de vieses, né, vamos chamar assim. Você tem a ciência, você tem a coisa da religião, você tem da psicologia e você tem do próprio indivíduo com a sua história de vida. Então, o que se faz na hora que um sonho inquieta tanto alguém? É preciso saber o conteúdo desse sonhador e ir trabalhando aquela coisa tão simbólica que é o sonho, de maneira que o sonhador se identifique. Não adianta eu ir com descobriu a roda, ou então procurar pelo em ovo, quando às vezes o sonhador não consegue alcançar aquilo tudo. Então, é pelo símbolo que você chega. E lógico, tem uma coisa meio de simplificação exagerada, dando uma razão, uma explicação, digamos assim, generalizada para tudo. Eu sempre uso esse... Sonhou com dente, é morte. Isso, é morte e tal. Gente, não é bem assim, né? Eu sempre uso um exemplo de que eu vi num desses grupos que a pessoa tinha sonhado com uma água turva. E aí o retorno, né, de quem estava trabalhando o sonho falou: isso é sinal que hoje você vai encontrar com uma pessoa morena. Quer dizer, então isso eu acho inclusive danoso, né, para um sonhador. Eu acho, né? Não sei. Pode ser que ele se contente com essa informação. O que são os sonhos para você? São mensagens do nosso subconsciente? E de que forma que eles podem ajudar no nosso desenvolvimento? Eles são uma mensagem, Gustavo, porque o que a gente vive aqui é muito limitado. Eu acho que nós não somos este aqui e agora somente. Para a consciência, é evidente que o que funciona, o que atua, é isso aqui e agora. Mas nós somos muito mais do que isso. Por que será que de repente você está vendo um filme e aí vem ou uma emoção intensa ou uma lembrança que você de repente acessa, não sabe nem de onde, né? Ou por que um sonho traz em você tanta inquietação quando você acorda? É quase como se aquilo fosse vivo, e é vivo numa realidade inconsciente.
Então, quando a gente olha para esse conteúdo e pergunta, né, como eu digo assim, conversa com o sonho, o que é que ele está querendo dizer, eu acho que de uma certa forma você atenua, você alivia essa tensão que o sonho traz. Ou ao contrário, às vezes você está tão baixo astral e como o sonho tem uma função compensatória, e aí você tem um sonho maravilhoso que você, sei lá, estava tomando café aqui na Pinacoteca com o Brad Pitt, ou com a Xuxa, ou sei lá com quem. E aí você acorda e se diz, nossa, tomando café com o Brad Pitt. Aquilo tem um poder, sim, de levantar o seu humor, a sua moral, a sua mais-valia, que talvez naquele instante é tudo que você está precisando para dar um próximo passo, para sair da cama, para levar o seu dia. Você falou de filmes e a minha próxima pergunta era justamente sobre isso, né? Você escreveu também durante bastante tempo comentários de filmes. A gente, inclusive, fez algumas coisas juntas nessa área. Foi, muito interessantes, muito boas. Pelo teu olhar, inclusive, do cinema, eu acho que o cinema também é uma excelente fonte de reflexão para a própria vida, né? É muito, 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 muito. Para mim, assim, o cinema é uma ferramenta de reflexão, de autoconhecimento. Olha, um dos nossos últimos encontros aqui na Pinacoteca, e nós tínhamos falado de doença e de morte, né? Veja, temas muito difíceis. E que para olhar objetivamente pode ser muito difícil para qualquer pessoa. E aí eu trouxe então o filme Terra das Sombras, Shadowland, com Anthony Hopkins. E aí olhar esta realidade projetada é mais fácil. Quando você vê alguém que adoece no filme, uma mulher jovem como é a Debra Winger no filme, a Joy, que caminha para uma doença terminal, ela está com câncer. É mais confortável emocionalmente olhar aquela realidade projetada numa tela e trabalhar aquilo com você no sentido, puxa, e se fosse comigo? E se for com a minha mãe? E se for com o meu filho? É mais fácil emocionalmente trabalhar isso olhando na tela do que às vezes sentar e se isso acontecer com você? Aí não dá. Então o cinema é uma ferramenta para mim estupenda. Eu não troco por nada. Os textos sobre cinema vão continuar no site, né? Vão, porque o filme para mim é uma necessidade vital, fora de brincadeira. Eu posso ver 2, 3 filmes de uma vez e não preciso almoçar, eu não preciso dormir. É uma coisa embriagadora. Eu queria terminar essa entrevista do mesmo jeito que eu termino todas aqui no programa, perguntando teu filme preferido e o porquê. Nossa, um só. Olha, A Liberdade Azul é um filme para mim marcante, eternamente. A Trilogia das Cores, do Kieslowski. E A Liberdade Azul, primeiro porque é com a minha musa, Juliette Binoche, mas também porque fala de morte e renascimento. Né? É um processo de morte que ela vive em todos os sentidos, quando ela perde o marido e a filha num acidente de carro, mas quando ela morre também quando ela descobre a personalidade do marido, mas é também o renascimento como pessoa, como ser criativo. Este filme é emocionante. Vale a pena assistir. Um sonho realizado e um sonho que você ainda pretende realizar? Olha, um sonho realizado, eu acho que o canal do YouTube é isso. E um sonho, não sei se eu posso dizer que é realizado, mas ter um neto é um sonho que às vezes a gente não confessa, porque depende do filho ou da filha. Mas está aí, e isso é maravilhoso, isso é uma bênção. Seu Sacha, o recado está dado. Vem mais um. Mais um? Mais Vem um? Mais um. E queria que a Vera Leon definisse a Vera Leon. Eu sou uma buscadora. Aos 67 anos de idade, eu sou uma buscadora, Gustavo. Eu sou uma curiosa. Então, isso me faz viva. Perfeito. A gente
teve o prazer e a honra de receber nessa edição de releitura. Vera Leon. Vera, muito obrigado. Obrigada eu, muito feliz por esse encontro. Uma honra. A gente volta na próxima semana. Até lá.